acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as vendas operaram 1,6% abaixo do mesmo período. Pois é, e os dados são da pesquisa mensal de comércio e foram divulgados pelo IBGE. E é com base nessa pesquisa que a gente entende agora como anda o varejo em Caruaru. E para isso a gente chama Ana Rebeca Passos. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Número positivo aqui também? Laís, bom dia para você. Bom dia para Rodrigo também, a todo mundo que acompanha o Jornal da Cidade. A gente falou em outras entradas ao vivo aqui no JC, não é, que o comércio em Caruaru, o varejo na cidade de Caruaru, ele vem se recuperando, na verdade, assim como todas as cidades, não é? O pós-pandemia, a gente não encerrou ainda, mas o pós-pandemia é de muita recuperação para esse setor. Mas a gente está caminhando. A gente veio conversar com o Jaime Anselmo, ele que é vice-presidente de Relações Institucionais da SIC, para saber como é que está a situação aqui na cidade de Caruaru. Saiu uma pesquisa, não é, Anselmo, do IBGE, trazendo esses dados em relação ao varejo. Aí a gente traz essa pesquisa para Caruaru. Como é que está a situação do nosso varejo? Quais são os setores que estão conseguindo se recuperar nesse pós-pandemia? Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem pela Rádio Cidade. E a recuperação econômica, ela vem acontecendo de uma forma sistêmica, tá? Nós tivemos a recuperação no período pré-pandemia para o pós-pandemia, no ano de 21 a 22, de 12 a 15%, dependendo do setor econômico. E em 2023, ainda é muito cedo nós pegarmos os números que estão do crescimento, mas há uma projeção que esse crescimento será de 8 a 10%. E aí, como é que vocês têm trabalhado, né? Conversado com os empresários, com as instituições, para saber como o setor tem reagido a esse momento? A conversa que nós temos é uma conversa de estímulo, tá? Porque com a pandemia também surgiram novas profissões, novos segmentos que estão sendo explorados, como também alguns segmentos que estão sofrendo, aí estão em processo de recuperação. Nós podemos destacar como setores que vêm em amplo crescimento, é o setor de comércio, o setor de serviços, a qual nós podemos enfatizar a questão de tecnologia, porque hoje as empresas estão migrando para o setor de tecnologia, isso demanda muita mão de obra e um crescimento. Então essas empresas nós estimulamos, as empresas, os empresários, os empreendedores que fazem a economia para focar nesses setores e então buscar o crescimento e economia gerando emprego e renda para a população. Como é que vocês avaliam, né, da SIC o pré-pandemia, né, e este momento de agora? Porque pegou todo mundo de surpresa, todos os setores de surpresa, na verdade. E aí, para vocês reagir ao momento de pandemia, né, de setores fechando, setores tentando sobreviver a essa situação, como vocês avaliam esses dois períodos? A avaliação é a avaliação de recuperação, tá? E a palavra-chave que nós podemos dizer é se reinventar. Todo empresário, empreendedor, todos que nos ouvem, ele tem que reinventar e criar novas formas de ter um elo com o seu cliente, com o seu consumidor. Então, isso busca inovação. Agora, tem expectativas boas para 2023, né? Porque o ano está apenas começando. Qual a orientação que vocês passam, né, para o setor do varejo, né? Como começa como todo? No varejo nós temos que observar o seguinte, a economia, ela está no processo, nós tivemos uma mudança de comando da nação, que é muito importante, porém nós entendemos que é um modelo que ele tende a ser repetido do primeiro governo, do governo Lula, que é um governo de estímulo à economia, estímulo à construção civil, estímulo à renda, propagação da renda, né, distribuição de renda, melhor falando. Então é um procedimento, é um processo que nós temos de recriar a economia buscando trabalhar e focando no comércio e no varejo, que é o que é a matriz, a locomotiva da nossa região. Confiar, não é, nas propostas que vêm por aí. De acordo com a pesquisa, Anselmo, apenas os segmentos de artigos farmacêuticos, combustíveis e supermercados estão operando acima do patamar pré-crise sanitária. A gente observa esses mesmos setores aqui na cidade de Caruaru, porque é uma área que
todo mundo precisa, na verdade, né? São áreas que demandam muita oferta, né? Muita oferta porque as pessoas precisam consumir os serviços de saúde, serviços de tecnologia, serviços contábeis, enfim, serviços como um todo. Então, questões farmacêuticas, porque a questão de saúde é uma questão que está muito em foco, muito em voga agora na região pós-pandemia, porque as pessoas estão com mais esse cuidado, e a questão de alimentos, também porque as pessoas começaram a consumir melhores alimentos em virtude de buscar uma melhor saúde. Então esses focos na economia estão sendo bem desenvolvidos. Jaime Anselmo, vice-presidente de Relações Institucionais da SIC, obrigada pelas informações. A gente torce para que o ano 2023 seja um ano positivo, né? Nesse pós-pandemia, o cenário mudou, né? Mas a gente continua confiante, não é? Para que o nosso varejo, o nosso comércio, a nossa cidade cresça. Laís, Rodrigo. Perfeito, Ana. É isso aí. A gente torce mesmo e espera que seja um ano bem positivo para todos os setores, né? Varejo, atacado, todo